Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje é o título A Graça Surpreendente. Que graça foi essa que foi tão surpresa para todos que estavam ali presentes? Essa graça, irmãos, é o dom imerecido de Deus para com aquelas pessoas que aos olhos humanos não merecem. E o que a lição quer trazer sobre esse assunto? Ela está falando aqui dos gibeonitas. Vocês sabem que os gibeonitas, de acordo com o texto de Deuteronômio capítulo 7, verso 1 e 2, eles deveriam ser destruídos totalmente. Deus tinha dito ainda a Moisés que quando ele fosse adentrar em Canaã, que ele destruísse todos, os amorreus, os heveus, os jebuseus. Heveus está ali também incluso, dando ênfase que os heveus eram outro nome dado aos gibeonitas, o povo de Gibeão. Quando a gente vai para o capítulo 10 de Gênesis, a gente encontra lá o filho de Canaã e está lá o nome Heveus, incluso dentro do seu parentesco. Então, no texto de Deuteronômio, quase que não sai, né? No texto de Deuteronômio, capítulo 7, ele descreveu que era para ser destruído todos. Porém, diante dessa destruição, ele chega a dizer ainda com mais força, ele fala assim: não poupem a ninguém, destruam totalmente sem ter pena deles. Irmãos, isso aqui é muito forte, porque esse verso parece contradizer o que acontece aqui em Josué capítulo 9. E diante dessa situação, Josué tem pena deles, depois do tratado que foi feito. Sabe, mesmo que os gibeonitas tivessem conseguido as suas vidas através do engano, o tratado que Josué fez com eles foi um tratado em nome do Senhor. E de acordo com o capítulo 9, verso 19, é descrito: fizemos um tratado com eles em nome do Senhor. Não podemos voltar atrás. Juramos em nome de Deus que iríamos poupar a sua vida. Aí você pensa assim: poxa vida, realmente quando o juramento é feito diante de Deus, independente, mesmo que seja por fraude, através do outro, a pessoa é absolvida daquela situação. E quando fala assim absolvido, quer dizer, Deus considera a situação do seu juramento feito a ele de uma forma muito mais válida do que aquilo que ele tinha falado anteriormente no tocante a ser destruído. Deus, na verdade, ele queria que todos os estrangeiros se chegassem a Deus. E esse era o propósito de Deus. Qualquer estrangeiro que vier até você e ele quiser participar da Páscoa, que assim seja, está no livro de Levítico. Deixa eu ler para vocês esse texto aqui, ó. Que fala que o estrangeiro poderia ter sido vindo até ele. Aqui diz assim, ó. E quando o estrangeiro peregrinar contigo na vossa terra, não o oprimireis. Como natural, ou seja, como israelita, entre vós será o estrangeiro, que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo. Levítico capítulo 19, verso 33 e 34. Então, assim, o estrangeiro que quisesse se juntar a ele deveria ser aceito, recebido. E outra coisa, eles aqui, de acordo com patriarcas e profetas, eles estavam dispostos a renunciar o seu paganismo, os seus deuses, e aceitar o Deus verdadeiro. Até porque o ofício deles de rachadores de lenha, para fazer fogueira, né, para as queimas que era feita ali, como também o levar água, eram ofícios que envolviam atividades no santuário. Então eles tinham agora intimidade com os rituais do santuário, iriam ter da parte de Deus um relacionamento mais íntimo, porque eles iriam conhecer a maneira como os israelitas iriam agora adorar a Deus. Olha aqui falando sobre a Páscoa. Aqui diz assim, ó: com relação à Páscoa e à oferta de sacrifícios, Deus ordenou o seguinte: um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para os estrangeiros que entre vós peregrina como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Números 15, capítulo 15, verso 15. Então, observe, a Páscoa ele deveria participar, quando ele quisesse entrar nele, deveria ser aceito. Lembre-se na oração de inauguração de Salomão, quando ele constrói o templo, quando um estrangeiro vinha aqui e orar o teu nome, que o Senhor aceite, que o Senhor receba. Jesus confirma isso no capítulo 2 de João, quando ele fala assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então não tinha distinção aqui. Porém, irmãos, o que eles teriam recebido, eles teriam sido aliados ao povo de Deus, eles não passariam o dano de sofrerem como trabalhadores perpétuos. E veja como é que são as coisas. Assim como ele se mostrou uma pessoa miserável, uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade, uma pessoa que dependia sempre de alguém, naquela questão de que o pão estava seco, a obra estava gasta, o seu ódio de água estava totalmente esfacelado, eles agora viveram naquela condição de uma maldição, entre aspas, por todo o tempo. Houvesse sido sincero, o caso deles seria diferente. Olha só o que é dito sobre isso no mesmo livro, Patriarcas e Profetas, na página 369. Aqui diz assim, ó:
Tal era a posição em que os gibeonitas poderiam ter sido recebidos, se ele não tivesse enganado o que ele recorreu ao engano. Não era pequena a humilhação para aqueles cidadãos de uma cidade real, sendo todos os seus homens valentes, fazerem-se e rachadores de lenha e carregadores de água por todas as suas gerações. Haviam eles, porém, adotado a aparência de pobreza com o fim de enganar, e esta se fixou como distintivo de servidão perpétua. Assim, em todas as suas gerações, sua condição servil testificaria do ódio de Deus para com a falsidade. Olha só, de fato, Deus não aceita a mentira, a hipocrisia e a falsidade. Se eles tivessem sido fiéis a Deus, ele teria dado uma graça ainda mais extensiva. Mas o que é que nos chama a atenção? Essa graça que nos surpreende é que, embora Deus tenha dito no capítulo 7 de Deuteronômio, verso 1 e 2, que ele deveria matar todos os heveus totalmente, sem ter pena deles, aqui Josué mostra a misericórdia e Deus muda o conceito da situação, uma vez que os gibeonitas estavam agora dispostos a aceitá-lo. É assim que é o nosso Deus, um Deus gracioso. Ele não tem punição perpétua para os maus. Ele quer que os maus se reconsiderem, se reconheçam e se acheguem a Deus. O texto é muito claro. Eu, Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa. Convertei-vos, ó casa de Israel. É o que diz o texto. Então, assim, nós entendemos que essa graça surpreendente de Deus foi para com os gibeonitas, aquele que, embora lhe dissessem assim, faça de nós o que você quiser, o que nós queremos é que a nossa vida seja poupada. A sua vida foi poupada. Eles tiveram uma relação íntima com Deus. É tanto que quando quando Saul mata alguns gibeonitas, Deus está irado com ele. Olha o que fala o livro de 2 Samuel, no capítulo, deixa me ver aqui, capítulo 22, e o verso 2 diz assim, então o rei mandou chamar os gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou, o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito, para que vocês abençoem o povo do Senhor? Essa é a pergunta aqui, quando fala assim, Deus tinha dito ao povo de Israel, Israel prometeu dentro de Deus que não mataria. E quando Saul viola isso aqui, Davi agora vê o fato de se retratar diante deles. Então, aquela maldição que foi vista diante do povo por serem rachadores de lenha e carregadores de águas, eles foram extensivos. Isso aqui, irmãos, passou vários séculos. Ellen White fala que vários séculos passou até chegar esse momento. O livro de Neemias também fala sobre eles como aqueles que quiseram ajudar a construir o templo. Neemias, capítulo 7, verso 25. Então, os gibeonitas foram agraciados por Deus com a graça bondosa, suas vidas foram poupadas sobre aquele juramento. Saul teve a penalidade de ter seus filhos mortos por conta desse mal que ele fez aqui no capítulo 7, você pode ver isso nos versos seguintes. E o próprio povo foi por Deus guardado. Embora eles tivessem vindo de uma nação pagã, eles agora estavam dispostos, como indivíduos, a reatar o seu relacionamento com Deus, reatar um tocante de que eles eram de Canaã. Canaã era filho de Noé, do qual, no começo do capítulo 4, no final do capítulo 4, no começo do capítulo 5, é dito assim, e assim começou a se invocar o nome do Senhor. Então, eles sabiam disso, mas pouco a pouco foi se distanciando. Os gibeonitas conheciam o Deus verdadeiro, tanto que eles temeram a vida com aquele engano. Mas isso nos faz entender que Deus não tolera a falsidade nem a hipocrisia de forma alguma. Sejamos leais diante de Deus. Sofonias fala que o remanescente de Israel não cometerá iniquidade nem falará mentira. Sofonias 3, verso 13. Que Deus nos mantenha, irmãos, com a verdade sempre, porque a verdade que conhecemos, ele é uma pessoa. O próprio Cristo foi chamado de eu sou o caminho, a verdade e a vida. É essa vida que devemos ter. É esse caminho que devemos seguir. E essa é a verdade que devemos acatar todos os dias para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e pela importância que ela dá à seriedade da sinceridade. Que sejamos, Pai, limpos de coração e de mãos também. Que em nossa língua haja conversão completa e que nós não venhamos brincar com a mentira, por mais que ela venha parecer satisfatória ou que venhamos ter vantagem, mas que em nome do Senhor sejamos fiéis e verdadeiros servos Teus, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Até o próximo estudo, a lição 3, na próxima semana, se Deus quiser. Até logo.